Vejam só o que aconteceu neste caso. Neste caso, Marta Álvares Giraldo havia sido presa, estava cumprindo pena privativa de liberdade e, diferentemente das mulheres heterossexuais com as quais ela estava presa, ela não poderia gozar do direito à visita íntima. Ela não poderia desfrutar do direito de receber a sua companheira homoafetiva em uma visita íntima, mas somente nas chamadas visitas sociais, nos parlatórios, nos ambientes mais coletivos de um estabelecimento prisional. Vejamos qual foi o entendimento da Comissão Interamericana sobre esse assunto. Já disse, então, que o caso Marta Álvares, com relatório de mérito da comissão do dia 5 de outubro de 2018, se relaciona com a conduta das autoridades penitenciárias e judiciais que, quando Marta Álvares estava privada de liberdade, negaram-lhe o direito de receber visita íntima em razão da sua orientação sexual de lésbica. No contexto do processamento do caso Marta Álvares, o Estado da Colômbia disse e comprovou que havia alterado, corrigido a legislação e a prática interna, tão só pelo fato de ser processado no sistema interamericano, antes mesmo da responsabilização, ele já havia se dado conta dessa necessidade e alterado a norma e a prática interna para assegurar um direito à visita íntima sem discriminação com base na orientação sexual. No entanto, o caso prosseguiu para ser julgado pela comissão, já que Marta Álvares ficou privada de liberdade de 94 até 2002, sem poder receber visita íntima em razão de sua orientação sexual. Neste caso, a comissão afirmou o seguinte: a comissão, e você está vendo aí na tela uma foto de Marta Álvares Giraldo, a comissão considera que o direito à visita íntima não pode ter a reprodução humana como único objetivo, deixando de lado o exercício da sexualidade em si mesma, independentemente de fins reprodutivos. Isso tem uma particular relevância em relação aos estereótipos negativos sociais associados ao exercício da sexualidade pelas mulheres, por um lado, e pelas mulheres lésbicas, por outro. Em sua defesa perante a comissão, e também na petição apresentada pela vítima, Marta Álvares Giraldo, a comissão identificou que, na normativa e na prática interna, que inclusive ensejou a normativa colombiana, havia, entre alguns argumentos, o argumento de que pessoas homossexuais, LGBTQIA+, nesse caso uma mulher lésbica, não pode mesmo ter direito à visita íntima, já que a visita íntima é uma forma, um meio de se buscar a procriação. Um argumento extremamente discriminatório. Como as pessoas, como uma mulher lésbica não pode procriar com outra mulher lésbica, havia, assim, essa prática no Estado colombiano de que mulheres lésbicas e também homens gays não teriam direito à visita íntima. A Comissão Interamericana, porém, veio e advertiu: o direito à visita íntima não está associado a uma finalidade reprodutiva, mas sim está associado a um direito à diversidade sexual, a uma vida sexual e até mesmo o direito a uma saúde sexual das mulheres, no caso de mulheres lésbicas. O fato de uma mulher lésbica não conseguir procriar com outra mulher lésbica em nada deve afetar o direito a receber visita íntima. A comissão também anotou: embora dos fatos provados conste que as autoridades aduziram que as demais internas rechaçavam atos sexuais entre mulheres, o Estado não pode atuar sobre a base dessas visões estereotipadas, utilizando-as como justificação para a restrição de direitos das pessoas sob sua jurisdição. Pelo contrário, está obrigado a adotar medidas para progressivamente erradicar estes preconceitos altamente perniciosos. Vocês se lembram lá no início dessa nossa aula, quando estudamos o grande, importantíssimo caso Atala Rifo, em que a Suprema Corte do Chile disse: vou sim concordar em retirar da mãe, da juíza senhora Karen Atala Rifo, a guarda das suas filhas, porque Karen Atala Rifo está em um relacionamento homoafetivo e as suas crianças sofrerão preconceito, discriminação social nas escolas. Os seus coleguinhas vão pensar, brincar,
que elas têm duas mães, e aqui de novo no caso Marta Álvares Giraldo, a Comissão Interamericana está mais uma vez dizendo para o Chile: Chile, diante de uma discriminação com base na orientação sexual, o seu papel não é naturalizar a discriminação. Compreender que é um fenômeno natural. Isso é uma perspectiva conservadora, uma perspectiva progressista que quer quebrar tradições e pensamentos discriminatórios. O seu papel é auxiliar junto das administrações penitenciárias para que as demais detentas não discriminem essa mulher pelo fato de se tratar de uma mulher lésbica. A comissão destaca, temos aí na imagem mais uma foto de Marta Álvares Giraldo. A comissão destaca que a orientação sexual de uma pessoa constitui um componente fundamental da vida privada de uma pessoa, que deve estar livre de ingerências arbitrárias e abusivas pelo exercício do poder público. Nesse sentido, o respeito pela orientação sexual de uma pessoa conduz necessariamente ao respeito ao direito de expressar livremente essa orientação sexual, como parte do livre desenvolvimento da personalidade necessário ao projeto de uma pessoa, projeto de vida de uma pessoa. Da mesma forma, as circunstâncias que interferem na possibilidade de uma mulher decidir sobre assuntos relativos ao exercício da sua sexualidade devem estar livres de conceitos estereotipados sobre o alcance e o conteúdo deste aspecto da sua vida privada, especialmente quando se combinam com a consideração de sua orientação sexual. Finalmente, a comissão concluiu que a Colômbia violou, em prejuízo de Marta Álvares Giraldo, os direitos previstos nos artigos 5º, parágrafo 1º, 11, parágrafo 2º, 24, 25, parágrafo 1º da Convenção Americana, em relação aos artigos 1º, parágrafo 1º e artigo 2º também da Convenção Americana. Uma das medidas de reparação fixadas pela comissão. O Estado da Colômbia deve assegurar o direito das mulheres, eu havia dito anteriormente, novamente, fazendo uma menção de advertência ao Chile, mas em tempo, retificando, estamos diante de um caso contra a Colômbia. Apenas o paralelo argumentativo foi em relação ao caso Atala Rifo. Assegurar o direito das mulheres e das mulheres privadas de liberdade, o acesso à visita íntima, em conformidade e diretrizes dirigidas às e aos funcionários estatais, incluindo autoridades penitenciárias e carcerárias de todos os níveis, com o objetivo de garantir esse direito. Além disso, estabelecer mecanismos de controle e supervisão do cumprimento nesse sentido. Para encerrarmos, visita íntima ou conjugal no Brasil. Nós temos, na verdade, não temos no Brasil uma legislação federal estabelecendo o direito à visita íntima ou conjugal. Há, porém, uma recomendação que está na resolução número 23 de 2021, que revoga a resolução 4 de 2011 do CNPCP, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Há também uma resolução 348 de 2020 do CNJ, que prevê a garantia do exercício do direito à visita íntima em igualdade de condições às pessoas LGBTI privadas de liberdade. E trouxe ainda uma manifestação da doutrina do grande Rodrigo Roig, defensor público do Estado do Rio de Janeiro, uma das maiores autoridades em matéria de direito de execução penal. Rodrigo Roig sustenta o seguinte: a visita íntima, como exercício da sexualidade, é de fato um direito de fundo constitucional para uns, consectário do direito à intimidade, e para outros do direito ao livre desenvolvimento da personalidade. Seja como for, é manifestação da dignidade humana e elemento essencial para que a pessoa presa preserve laços afetivos. Sendo um direito, uma vez preenchidos os requisitos regulamentares para seu exercício, deve ser reconhecido tanto pela administração penitenciária como também pelo juízo da execução. No âmbito do direito internacional dos direitos humanos, em um nível normativo, atenção, nós não encontramos uma imposição desse direito à visita íntima ou conjugal. Não há essa imposição, muito embora, assim, um olhar de aprovação para a legislação dos estados que contemplem o direito à visita íntima. O que nós temos na opinião consultiva 29, no caso Marta Álvares contra a Colômbia, é uma recomendação, uma decisão do sistema interamericano no seguinte sentido: onde houver visita íntima para pessoas heterossexuais, deve haver também para pessoas que compõem o grupo das pessoas LGBTQIA+.
Mais ou menos nesse sentido, a regra 58.2 das regras de Mandela. Onde forem permitidas, ou seja, não há imposição, as visitas conjugais, esse direito deve ser garantido sem discriminação. Com isso, encerramos mais um caso aqui da nossa aula sobre direitos humanos das pessoas LGBTQIA+.